E aí, minha gente, beleza? Fabinho Mesquita aqui na área. Vamos falar um pouquinho aí desse dia seguinte, né? Eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026, né? E tem algumas opiniões, algumas observações para fazer. Se você já acompanha aqui e acha interessante alguns conceitos, algumas ideias minhas, de repente isso daqui pode te interessar, né? Já vou pedindo aí para você dar seu like. Se não for inscrito, se inscrever no canal, dá uma força para nós. E por favor, cara, não assiste 30 segundos, 1 minuto do vídeo e sai, cara. Você clicou num vídeo, meu, para não atrapalhar a pessoa que está promovendo o vídeo, tenta assistir aí pelo menos uns 60, 70% do vídeo, porque isso daí tem um impacto assim muito grande, né? E se puder dar o like, compartilhar com os outros, a gente agradece mais ainda. Eu vou começar aqui colocando uma situação para você que está me assistindo, né? Vou deduzir que boa parte aí de quem estiver vendo talvez tenha filho. Mas se você não tiver, imagine o carinho que um pai tem pelo seu filho, né? Imagina que seu filho estava na escola, ele teve acesso a um esporte individual como tênis de mesa, ping-pong, né? E aí o professor viu que seu filho leva jeito, ou sua filha, e começa a investir nele, ensinar, né, técnicas para ele, e ele vai se desenvolvendo, ele mostra que ele tem uma boa facilidade com aquele esporte, né? E de repente o seu filho vai para um campeonato aí municipal, onde tenha 200 crianças mais ou menos da idade dele disputando, só que aí chega nas oitavas de final, o seu filho ele perde. E aí ele perde, mas ele tá chorando, ele tá triste com aquela situação, ele não queria perder. O que você vai falar para ele? Você vai virar para ele e vai falar: você é um vagabundo, você não presta para nada. Não, né? Nenhum, nenhum pai, nenhum tio, nenhum avô falaria isso para criança ali numa situação como essa. Você iria encorajar ele, falar: pô, cara, que isso, você foi bem pra caramba, olha quanta gente tinha, né? Você chegou longe e tal, né? Mas por que quando é o time da gente ou a seleção da gente, tem pessoas que têm um discurso até de ódio contra os caras, né? O que passa na cabeça de um ser humano? Será que o cara acha que o Bruno Guimarães quis perder o pênalti de propósito? Será que o cara acha que o Hendrick ali perdeu aquele gol porque ele quis? Gente, não, né? Então, vamos ter um pouco mais de calma, vamos pensar como a gente gostaria que o nosso filho fosse tratado, se ele fosse representar a escola ou a classe dele e ele perdesse um campeonato e os outros ficassem ali massacrando, xingando, como seria ruim, né? Então, pense nisso, tá? Reflita nisso aí, antes de falar que você tem raiva, tem bronca ou que gostaria que fizesse até algo ruim para esses jogadores, né? Porque, vamos lá, gente, os jogadores já ganham, estão todos milionários, vamos falar bem a verdade. Hoje em dia o jogador tem salários astronômicos, né? Mas o que falta para um jogador como esse, cara, que já é famoso e já tem dinheiro? Cara, falta entrar para a história. Ah, mas tem uns que já estão na história. Tá, cara, mas é só você ver o seguinte: analisa na imprensa esportiva como são tratados os jogadores que jogaram tetra e jogadores que jogaram penta. Repara bem como esses caras são tratados pela mídia, como são tratados por jornalistas, por torcedores, sabe? Você acha que esses jogadores agora não queriam, eles não pensam assim, pô, quando eu parar de jogar eu queria ser reconhecido do jeito que esses caras que foram campeões de Copa são? É lógico que queriam, cara. O Neymar já é famoso, o Neymar já é milionário. O que faltaria pro Neymar ali na carreira dele era ganhar uma Copa do Mundo, cara, e ganhar a bola de ouro. Entendeu? O Neymar ele trocaria aí, eu garanto pra vocês, que se falasse hoje para o Neymar, você daria aí um terço da sua fortuna para você ganhar uma Copa e ganhar a bola de ouro? É lógico que ele daria, cara. Tenho quase certeza que sim. Então pense nisso. Agora vamos lá para pontuar uma outra coisa, né? Eu tô vendo muita gente na imprensa e nas redes sociais, mas ó, macetando o Carlo Ancelotti, cara, falando que ele errou, que é um absurdo o Brasil ali com tão pouca posse de bola, que os noruegueses, cara, tocando bola do jeito que quiseram, isso tem uma certa verdade, né? Incomodou ver ali os jogadores brasileiros perdendo, tão passivos, os noruegueses tocando bola e os brasileiros ali sem dar pressão, sem cima, sem incomodar os caras, né? Incomodou um pouco isso. Mas assim, se você for ver o conceito de futebol do Carlo Ancelotti, ele funcionou. O conceito do Ancelotti funcionou, cara. Porque se o Bruno Guimarães faz 1-0 e o Hendrick depois, naquele contra-ataque, faz o 2-0, cara, era outro jogo, era outra história, cara.
Eu falei num vídeo anterior aqui que quem saísse na frente tinha uma vantagem enorme. Se o Brasil abre 2 de vantagem, cara, ia ser muito difícil da Noruega buscar. Por mais que o Haaland é um grande jogador, tudo, né? Mas ia dificultar, ia ficar complicado para os caras. Entendeu? E talvez isso abrisse até para fazer o segundo, o terceiro. Então, o Carlo Ancelotti, ele não errou, ele acertou. Se ele tivesse... aí que tá a questão, é o resultadismo, né? Se ele tivesse acertado, acertado não, que eu acho que ele acertou até certo ponto, depois eu vou chegar lá. Mas se o Brasil tivesse ganhado, muita gente que hoje está falando um monte de abobrinha, hoje estaria falando o contrário, né? Estaria falando que ele fez um bom trabalho, que encaixou bem ali o conceito de jogo dele, né? A gente estaria vendo algumas pessoas que estão criticando batendo palma. Porque quando o Filipão, na Copa de 2002, falou não vou levar o Romário e vou levar o Ronaldo, que vem estourado com o seu joelho ali de cirurgia, que tá mais de ano sem jogar, chamaram o Filipão de louco, de burro e tal. Aí ele ganhou, cara, virou gênio. Como ele ganhou a Copa, ele virou gênio. Mas se não dá certo, o Ronaldo não consegue render e o Brasil é eliminado na Copa, o Filipão já naquela época ia tomar o nome de burro. Conseguiu entender a questão aqui? E aí você tem que levar algumas coisas em conta. O Ancelotti não faz gol. Ele tem a ideia, ele tem o conceito, ele montou o time. Só que os jogadores, infelizmente, não é porque quiseram, mas não tiveram a competência de converter, né? E aí teve a incompetência dos jogadores, teve o goleiro da Noruega numa noite assim inspiradíssima, cara. Esse goleiro, ele é um goleiro mediano. Ele é um goleiro mediano. Dificilmente você vai assistir um novo jogo do Nyland, onde ele vai fazer as defesas que ele fez. Aquela bola que ia quase sair num gol contra, que a bola vem cobrindo ele, que ele vai correndo, voltando, ele consegue dar um tapinha mínimo, cara, e botar a bola ali pra bater na trave. Cara, ali mostra que, sabe, parece que não era o dia, né? Tava tudo dando errado pra nós e certo pra eles, né? O goleiro dos caras, assim, um dia, a do Vinícius Júnior que chutou lá, né, e ele pegou no joelho dele. Rapaz, olha, realmente foi uma noite inspiradíssima dele. E aí talvez a gente, nossa, mas o cara fechou o gol contra a gente, de repente contra a Inglaterra ele vai tomar 2, 3 gol besta lá e vai entregar. E futebol é isso acontece. Agora, onde está o erro do Ancelotti, pessoal? Na minha opinião, tá? O Ancelotti, ele tira o Martinelli e coloca o Endrick. E na hora que ele faz isso, o Endrick com velocidade, explosão totalmente dentro da proposta que ele montou ali, e o Endrick tem a bola do jogo, ele tem a chance, quer dizer, foi uma visão do Ancelotti que realmente, né? Mas depois ele vai, cara, e o Endrick tava levando perigo, o Endrick ali associado com o Vinícius Júnior para atacar a profundidade ali em velocidade, dava certinho. Só que aí depois, a hora que ele vai lá, cara, e tira o Ryan e bota o Neymar, aí complicou, porque a gente praticamente ficou com um homem a menos. O Neymar não tem físico para dar pique, que nem o Endrick deu, por exemplo. Aquela mesma jogada com o Neymar, cara, muita gente fala, se é o Neymar não perde. Não perde se ele tivesse sozinho com o goleiro lá com a bola dominada, né? Mas assim, para ele dar aquele pique, correr, conseguir levar a bola e sair cara a cara com o goleiro, ele não conseguiria nem dar o pique. Porque ele não tava andando em campo ontem, ele deu uns piquezinhos ali de migué, né? Aquela corridinha para não chegar, sabe? Para dizer que tá se esforçando, mas não tá. E aí o que acontece? O Neymar não recompõe. Ele não tinha... O Neymar, no auge dele, ele não era um cara que voltava para marcar. Você imagina ele baleado. Aí o que aconteceu? Aí o Vinícius Júnior, que era a opção de ataque de velocidade, começou a ter que voltar para ajudar a defesa do Neymar poder ficar preservado. Só que quando saiu o contra-ataque, aí o Vinícius estava muito longe do gol e o Neymar sem perna. E o Endrick aí foi lá para a ponta esquerda cobrir o lugar que o Ryan estava fazendo um bom trabalho por ali. E, cara, o Endrick parou de ser tão perigoso. Porque o Endrick, ele jogando avançado pelo meio, ele é perigoso. Jogando aberto pela ponta, é uma opção, mas ele já não rende tanto, já não levou tanto perigo. Então ele ficou um a mais. Então ali, cara, a coisa já estava difícil. Da entrada do Neymar em diante, aí o Brasil realmente perdeu totalmente o jogo.
Foi aí onde a Noruega começou a tocar, até meio à vontade, faltou ali o Ancelotti de repente dar uma cutucada no pessoal, ó, vamos apertar, o Marquinhos, né, o Casimiro, que é as lideranças do grupo, né, ele falou, meu, vamos chegar junto nos caras aí, vamos apertar, vamos tomar essa bola, vamos colar nos caras, vamos ficar deixando os caras tocar a bola aqui na frente da nossa área com essa tranquilidade, né, porque eles estavam tocando lá na defesa, mas depois chegou uma hora que eles estavam tocando ali na intermediária ofensiva, cara. Então, assim, o erro do Ancelotti acho que foi esse. O conceito dele eu entendi, eu acho que foi bem. Os jogadores, infelizmente, não tiveram a competência de conseguir concluir, né? Só que depois, quando ele mexe no time, cara, ele, na minha opinião, ele mexeu muito mal. Aí ele errou e aí deu no que deu, né? Aí aconteceu o que a gente não queria, né? Só apertar um botão aqui um segundo. Então, é que eu deixei um joguinho rodando no videogame aqui paralelo, tava pausado. Então, assim, teve todos esses fatores aí. Agora, realmente, né? O Brasil precisa recalcular a rota. A Alemanha, quando perde a final da Copa em 2002 para o Brasil, eles começaram a... Foi ver lá na base deles onde que eles estavam errando. Porque quem é novo não vai saber, mas quem é mais velho... A Alemanha até 2002 lá, cara, ela não tinha padrão tático. Era chuveirinho na área, era cruzamento na área. O Klose na Copa 2002 fez um monte de gol, tudo de cruzamento. Contra a Arábia Saudita, se eu não me engano, ele fez 4 ou 5, cara, quase tudo de cabeça, bola cruzada ali, que era só o que a Alemanha fazia. E a Alemanha só tinha jogadores altões, né, grandes, né. Aí a partir dali eles perceberam que eles tinham que rever os conceitos dele, e aí surgiram jogadores como Mário Götze, Felipe Lan, que são jogadores que foram importantes, e a partir dali eles ganharam até uma Copa, né, de 2014, né. Então eu acho que o Brasil ele não pode esperar virar uma Itália, que é uma seleção gigantesca, né, mas que ainda não parou para rever, e o resultado a gente está vendo aí que se a gente está decepcionado com o Brasil, imagina o italiano com a Azurra, né? Então o Brasil, antes de chegar nesse ponto, cara, ele precisa ver os conceitos dele. Isso começa nas categorias de base. A gente teve a última Copa do Mundo Sub-20, o Brasil não passou da primeira fase. Então tem coisa ali na base que não está dando certo. Então o pessoal aí que cuida de futebol, empresários, cara, tudo bem, o pessoal quer ganhar dinheiro, mas tem que dar uma olhada também no futuro até do futebol brasileiro, gente. Recalcular a rota aí, tentar achar onde que está o erro e tentar corrigir isso daí para os próximos ciclos, né? Aqui essa seleção ela tem 5 estrelas, só que não adianta você achar que 5 estrelas vai entrar em campo e vai fazer gol e vai ganhar a Copa para você, filho. Isso daqui simplesmente agora virou um dado histórico. Isso aqui não tem peso nenhum no campo de jogo. Entendeu? Não, que nem eu falei, não é que não respeitam o Brasil, não é que não respeitam o Brasil. É que nem eu falei no outro vídeo, o Brasil tá aqui, seleções como Noruega, Marrocos, Japão, antigamente estava aqui, Escócia. Essas seleções agora não estão aqui, elas estão aqui. E o Brasil que estava aqui veio para cá. Então, assim, tá mais nivelado, cara, e com isso a dificuldade. Então, a história por si só não adianta. Os jogadores da atualidade têm que escrever a própria história deles. Não pode, a seleção brasileira não pode virar o Independiente da Argentina lá, que tem um monte de Copa Libertadores, mas acho que tem 60 anos que não ganha uma. Aí o brasileiro vai toda a Copa, bate no peito, aqui é Brasil, aqui é penta. Cara, nós é penta, mas assim, nessa Copa aqui a gente corre um risco de ver ou a França virar tri ou a Argentina virar tetra. E mais dia menos dia, cara, se continuar nesse ritmo aí, daqui a pouco você vai ter uma Alemanha, uma Itália, uma Argentina penta também. Daqui a pouco você vai ter alguma seleção hexa. E aí? O brasileiro vai falar o quê? Então precisa recalcular essa rota aí. E só para finalizar aqui, falar rapidinho do Neymar. Eu falei um pouco ali dele como opção tática, né? Achei que, sinceramente, acho que é um cara que nem devia ter ido. Nem devia ter ido. Entendeu? Mas se ele tivesse em campo para bater aquele primeiro pênalti, ele teria feito. Cara, ele teria feito, mas é o que eu falei. Jogar com o Neymar desde o começo seria jogar com um a menos desde o começo, cara. O Neymar com a bola rolando não acrescenta, entendeu? Produz muito pouco. Não é que ele não quer, ele não consegue. O físico dele não ajuda. E a personalidade dele não ajudou a vida dele inteira, né? Em seleção e em Copa. Agora ele sem físico ainda, aí acabou. E um exemplo disso foi ali, né? Na hora do pênalti final,
onde o goleiro e ele começam a se provocar, e ele bate o pênalti e faz. E, cara, como a liderança técnica da seleção, quando seu time tá perdendo por 2 gols e você faz um, cara, nem que você sabe que o juiz vai apitar o jogo, você corre lá, cata a bola, e corre pro meio de campo e chama a galera e fala, vamos, que dá. Não, cara, porque pro Neymar não era o mais importante a seleção buscar o empate ali. Ali pro Neymar, o mais importante é o ego dele. Ele, em vez de pegar a bola, botar embaixo do braço e chamar o time pra jogar, ele vai lá querer marcar território lá e provocar o goleiro da Noruega, cara, que riu desdenhosamente na cara dele. Falou, o goleiro falou, meu, deixa de ser trouxa, cara, você tá sendo eliminado, tá aqui batendo boca comigo. Você fez na carreira, ficou lá atrás, eu tô curtindo agora, seu trouxa, vai lá pro meio de campo e vai acabar o jogo, vocês estão eliminados, eu tô na Copa. Basicamente é isso, pessoal. Então o Neymar egoísta, pensando nele e não na seleção, mas o Neymar ele foi isso quase que a carreira dele toda. E aí tem um ponto que eu esperei, antes da Copa eu falei que ia fazer um vídeo sobre o Neymar, só que eu queria esperar ver a participação dele na Copa. Então prometo para vocês que essa semana ainda vou fazer um vídeo falando do Neymar, vida e obra até agora. Né? Porque sinceramente a carreira do Neymar acabou, né, galera? E seleção ele não vai mais, por clube, é videogame, filho, não tá jogando não. Então, o que acontece, né? Na seleção ele não joga mais, ele falou. E por clube também, cara, ou ele vai continuar no Santos lá, fazendo o que ele fez esse ano aqui, nada. Ou ele vai lá pro futebol dos Estados Unidos, se alguém convidar ele ali para ganhar um dinheiro e também encerrar de vez por lá, entendeu? É isso. É até lamentável porque realmente é o que a gente tem nessa geração última agora, de mais próximo de um craque, de um gênio, é o Neymar. Só que aqui nunca ajudou ele, e quem tá em volta dele nunca ajudou ele. Mas aí num vídeo sobre ele eu vou ser mais específico sobre isso, tá bom? Agora é isso, pessoal. É esperar, né? Ver se pra frente aí se muda alguma coisa, se o pessoal que cuida do nosso futebol aqui consegue fazer alguma coisa. E é isso. Ela não é terra arrasada, né? O Brasil tem bons valores, tem bons jogadores, eu defendi esses jogadores, né? Tem ótimos jogadores aí, só que infelizmente jogadores que no clube, cara, jogam muito, mas na seleção uma meia dúzia de jogadores aí que são titulares, cara, se eles conseguissem reproduzir na seleção que eles reproduzem no clube, a seleção era para pelo menos apresentar um futebol melhor, né? Infelizmente os caras ficaram muito aquém e eu, sinceramente, eu não sei explicar o porquê. Não sei explicar porquê que alguns jogadores nos clubes arrebentam e chegam na seleção. Acho que deve sentir o peso nessas 5 estrelas aqui. O pessoal acha que pesa para os adversários, na verdade eu acho que pesa para quem está jogando. Essa camisa aqui não é para qualquer um. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado aí, né? E essa semana ainda eu vou ver se eu consigo produzir um vídeo falando aí do Neymar, tá bom? Um forte abraço a todos, obrigado pelo like para quem já deu. Se você não for inscrito, se inscreve e compartilha esse canal com os outros, tá bom? Forte abraço, valeu!